Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico de grande relevância na nossa vida do dia a dia, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, Dr. Guilherme Almeida, sempre estamos aqui munindo vocês de informação, experiências da nossa vida médica. E hoje eu vou jogar em casa, Dr. Guilherme. Vamos falar hoje sobre casos ou situações desafiadoras na medicina intensiva. Claro que a gente vai passar isso um pouco para emergência, né, para assistência hospitalar. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo. Eu, de certa forma, estou em casa também, porque os pacientes que eu atendi ao longo da minha vida em enfermaria parecia mais um centro de terapia intensiva, enfermaria, do que o próprio CTI, né? E trabalhei muito em emergência, dei plantão em CTI também. Tem alguns casos interessantes aí, situações interessantes, na verdade, para compartilhar. Mas, como você está em casa, você ganhou o cara e coroa, o coin toss, né? E você ficou com bola, eu fiquei com campo. Então, pode sair a bola, por favor. Não, então beleza. Então, vamos começar falando, né, de um conceito muito atual hoje, né? E numa organização hospitalar atual hoje, que são os times de resposta rápida, né? A gente tem sinais, sintomas e situações que fazem a gente antecipar a nossa abordagem ao paciente, né? Então, os times de resposta rápida são uma organização, né? E onde você tem um grupo, um time realmente multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar que é preparada para enfrentar determinadas situações, até mesmo antes delas acontecerem. Então, por exemplo, se você tem um paciente lá na 10ª enfermaria, que está internado lá por algum motivo, né? Internou lá um idoso com pneumonia, por exemplo, ou um paciente portador de HIV que internou lá com uma pneumonia também. E aí você começou o teu antibiótico, é um paciente que está ali, está com a pneumonia, mas não está precisando de um suporte intensivo. Esse paciente pode responder ao teu tratamento, né? Você começou lá o antibiótico, e ele pode responder bem ao tratamento, vai diminuir a tosse, vai diminuir a produção lá de escarro, vai melhorar os sintomas gerais dele, né? A inapetência vai melhorar, o apetite vai voltar. Ou ele pode piorar a situação dele. E aí você, nesse tipo específico de paciente, o que você vai ver? O que é uma piora clínica e o que é uma evidência, um dado que te direciona, por exemplo, para levar esse paciente para o CTI? Saturação de oxigênio, frequência respiratória, né? A pressão, o nível de consciência. Então, hoje se criou em alguns hospitais, né? Geralmente os hospitais mais bem organizados, hospitais de ponta, os times de resposta rápida. E os sinais de gravidade também, né? E aí tem várias denominações desses sinais de gravidade. Tem gente que se chama de código amarelo, tem gente que chama de sinais de gravidade, né? E aí são uma série de alterações de sinais vitais, por exemplo, que te direcionam para isso. Então, para que existe essa preocupação? Justamente para a gente salvar mais pessoas, melhorar a saúde das pessoas. O tempo é importante. O tempo é importante muitas das vezes. Então, por exemplo, lá no CTI lá do Gafré, né? Qual era a característica dos nossos pacientes, por exemplo, que internavam no CTI com sepse? Geralmente, os pacientes que internavam no CTI não internavam só com sepse. Eles já internavam com choque séptico ou com uma disfunção orgânica já relacionada à sepse. Então, você tem aquele paciente que está com uma infecção, está evoluindo a infecção, se torna séptico, ou seja, a infecção dele tem uma repercussão sistêmica, né? E a sepse evoluiu para um estado de choque e falência. E falência orgânica, né? Então, o paciente chega no CTI muitas das vezes, já é a morte, né? Então, muitas das vezes o paciente chega, você não tem mais o que fazer. Tarde. Já chegou tarde. Então, para isso existem os times de resposta rápida e esses sinais de alarme, né? O que você interpreta? Qual é a sua visão em relação a isso? Né? E como você vê isso, por exemplo, lá no Gafré? Será que é possível a gente fazer isso no hospital público? Eu acho que assim, existe um fluxo de entrada no serviço de saúde, né? A gente pode ir do âmbito geral para ir para um âmbito mais específico. O âmbito geral é uma pessoa entrar pela assistência básica.
Entrou na atenção básica, ela ou vai ficar ali na atenção básica com o generalista, ou ela pode passar por um parecer ou mesmo por a estrutura de um especialista, né? Em algum momento ela pode ser direcionada a, por exemplo, um pronto atendimento. Em algum momento esse pronto de atendimento pode mandar para uma emergência aberta de um hospital maior, e aí entra na parte mais específica que você falou, né? Existem pacientes que chegam direto na emergência, não passam pela atenção básica. Teve um problema e vai direto para a emergência. Sendo identificado como emergência, porque a gente sabe que muita gente vai para emergência A maioria. e não tem emergência, É. né? Sendo um paciente de emergência, esse paciente deveria ter uma triagem de excelência e com rapidez. Essa triagem de excelência com rapidez, ela vai fazer justamente isso que você falou. Reconhecimento de bandeiras vermelhas, códigos amarelos, sinais de gravidade. É a classificação do Né? paciente. E isso vai definir a prioridade no seu atendimento, né? E essa prioridade de atendimento, ele vai... a equipe médica vai assumir a partir dali, né? E existe uma etapa de estabilização ou de recepção. Esse paciente vai ficar na emergência, na sala vermelha, estabilizando. Esse paciente vai ficar numa outra sala, uma sala amarela, de paciente com gravidade menor. Ou esse paciente vai imediatamente para um centro cirúrgico ou para o CTI. Essas decisões de fluxo local, eu vejo que isso gera um atraso enorme em relação ao que tem que ser feito, né? E outra coisa é, dentro desses ambientes existem atrasos em relação à chegada do medicamento, à administração do medicamento, coisas envolvendo a equipe multidisciplinar, inclusive enfermagem. Atraso na prescrição. Tem locais que a prescrição é caneta e papel, amigo. A mão ainda, né? Então, até essa caneta e papel ser escrita, passada, entregue para a enfermagem, levada para a farmácia, pegado o medicamento, trazido, o técnico administrar. E o que eu vejo, cara, que tem muita gente que não tem senso de prioridade do que tem que ser feito. Ah, eu tô dobrando aqui sei lá, tô limpando, arrumando leito, sei lá, tô fazendo alguma outra coisa. Tô checando aqui. Tô dando banho no paciente. Então, assim, essas noções de prioridade, cara, elas são muito complexas dentro de um ambiente. E o tempo trabalhando no Gafre, eu detectei isso muito, né? Noções de prioridade e essa coisa logística. Quanto mais rápido for esse fluxo, melhor. Então, se esses times de resposta rápida conseguirem intervir tanto no fluxo local do hospital, quanto logístico de chegada do medicamento até entrega do medicamento e passando pela prescrição, ótimo. Né? Então, todos esses são os calcanhares de Aquiles de controles de qualidade que eu vejo que acabam atrasando, por exemplo, a abordagem de um paciente com sepsis. Vai solicitar, às vezes, exame laboratorial, até o técnico do laboratório descer, vir, coletar o sangue, voltar. E o exame, às vezes, é impresso no papel, ele não sai no sistema informatizado que você pode checar lá. E se sair no sistema informatizado que você vai checar lá, ele só vai aparecer na tela se você entrar lá e checar, não tem nenhum aviso. Chegou o exame. Então, cara, eu acho que não é. Eu tô falando isso de Brasil e local, tô falando no mundo, cara. Tem muita coisa para evoluir e eu acho que passa por um papo Medcode anterior nosso. Envolve tecnologia para isso. A tecnologia acelera todas essas mini decisões que têm que ser feitas. E cria fluxos de trajeto mesmo, tanto de medicamento quanto administração, quanto do próprio paciente. Assim, até um tempo atrás no Gafre, a gente quer fazer um hemoderivado, por exemplo. Né? O hemoderivado, a gente ficou um bom tempo sem telefone no Gafre. Então, você fazia o pedido de hemoderivado. No papel. Alguém ia lá. Batia na porta. Exatamente. Se alguém estivesse no banheiro fazendo o número 1, número 2. Almoçando, entendeu? Então, assim, são coisas que para mim, são inadmissíveis, né? Cara, isso aqui é um hospital. Né? A gente está em 2025 quase. Então, não dá. Isso é inadmissível hoje, né?
Então, se você tem um sistema eletrônico informatizado, é tudo informatizado, meu amigo. O sujeito vai receber lá, né, o notificado, notificado. Ser notificado. Não, vai ele também não tem que ficar lá de olho não. arregalado na tela do computador. Será que vai chegar? Será que vai Não. chegar? Pô, a gente não tem tecnologia para ter um sistema de notificação. Alarma ele lá, ó. Notifica ele. Então, notificou, apareceu lá, beleza. O cara vai olhar, vai pegar lá o papel, vai ver o que é e já vai chegar lá no CTI com sangue, né? Com o hemoderivado que você está pedindo. A hemácia, a plaqueta, enfim. Então, isso é o hoje, é o real hoje, né? É o que a gente tem hoje, né? Então, mas assim, dentro da assistência, né? A gente está falando hoje mais de casos mais desafiadores, né? Em terapia intensiva, né? A gente não está para discutir a gravidade do problema. O problema grave vai ter sempre, né? Mas para discutir outras coisas, né? Você vê uma coisa que para mim é desafiador, é o dia a dia da medicina intensiva, é desafiador, né? Eu costumo falar para os alunos, né, que medicina intensiva tem muita gente que faz como primeira especialidade. Ótimo, graças a Deus. Para mim, né? Auro, sinceramente, cara, o mais desafiador na terapia intensiva é isso que você está colocando. Velocidade, urgência, resposta rápida. A terapia intensiva tem que ser intensa, tem que ter... O que é intensidade? É trabalho sobre tempo. Você tem que fazer o máximo de trabalho com o menor tempo. Assim, isso não... Já viu alguém falar isso num congresso de medicina intensiva? O que é a medicina intensiva? Máximo trabalho, menor tempo. Isso é intensidade. Então, assim, isso não é muito difícil, né, de acontecer, mesmo no Gafrey, que é um hospital público, todos os seus problemas e tal, justamente por causa da organização dentro do CTI. Unidade coronariana, isso é visto... seriamente. Com certeza, mas CTI também, né? Então, o CTI, ele tem, por mais que o hospital não queira, a farmácia não queira, tem o carrinho de parada que é uma farmácia. Então, assim, não tem sentido a gente, no meio de uma parada cardiorrespiratória, ter que buscar adrenalina na farmácia, pelo amor de Deus. Claro que não. Amiodarona na farmácia. Né? Qualquer medicamento que você use na emergência. E não tem sentido a farmácia ser a 2 km de distância. Também, exatamente. Aquilo que no Papos Medicodes passados eu falei, local que a emergência era subsolo e o centro cirúrgico era 13º andar. O hospital tem que ser construído de maneira lógica. Para os seus fluxos serem rápidos, né? Tanto da emergência para o CTI, quanto do CTI da emergência para o centro cirúrgico. Os fluxos têm que ser rápidos. Né? Então é isso, meu amigo. Estou satisfeito. Acho que a gente discutiu aí. Beleza. Então, como ponto principal aí, lembre-se, medicina intensiva. O que é intensidade? Trabalho sobre tempo. O que é uma medicina intensiva? Máximo trabalho no menor tempo. Eu acho que esse é o maior desafio. Não é esse? Com certeza. Então, se despeça aí, meu amigo. Então, obrigado a todos aí por terem assistido a mais um Papo Medcode. E obrigado, Guilherme, aí, por esse bate-papo aí. A gente tem, nos últimos episódios, a gente tem discutido mais filosofia do que técnica, Mas né? na próxima a gente vai voltar. Vamos voltar aí. Com temas de doenças médicas. Exatamente. Boa noite a todos, obrigado e até semana que vem.